Gostaria de perguntar a você, qual o principal livro que nos revela ensinamentos para a vida eterna? Se em teu coração você respondeu que este livro é a Bíblia Sagrada, você está correto. A Bíblia nos mostra a história de homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes que um dia escolheram ter a sua vida compromissada com Deus. E nesta manhã aprenderemos um pouco de alguns personagens que tomaram essa decisão. Se você deseja conhecer esses personagens, preste muita atenção. E imagine se de repente, direto das Sagradas Escrituras, tivéssemos Abel contando o seu testemunho de compromissado com Deus. Eu tenho compromisso com Deus. Eu sou Abel. Eu pertenço à primeira família. Meus pais, Adão e Eva, pecaram. Mas Deus é misericordioso. E eu amo com todo o meu coração. Independente do que vão dizer, independente do que vão pensar, independente do que vão fazer, não importa. Porque o que realmente importa é ofertar o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Adore-o. Dê o seu melhor para Deus. Não importa. Porque hoje eu vim aqui trazer o melhor das minhas ovelhas para Deus. Eu te amo, Pai. E imagine se direto do Egito tivéssemos o testemunho do jovem José, compromissado com Deus. Sou José, filho de Jacó e Raquel. Desde criança eu aprendi a amar a Deus. Desde criança eu aprendi a buscar a presença de Deus para a minha vida. Quando eu era adolescente, eu tinha sonhos. E os meus sonhos eu contava aos meus irmãos e a meu pai. Mas eu nunca imaginava que os meus irmãos tivessem tanta inveja de mim. Eles tiveram tanta inveja que eles me venderam como escravo. Eu fui vendido como escravo do Egito. Mas o meu Deus, o Todo-Poderoso, viu em mim um comprometimento. E Deus enviou uma grande fome àquela terra, que os meus irmãos e os meus pais, através de mim, neste comprometimento, eu fui governador do Egito. E os meus pais e os meus irmãos não pereceram. Nesta manhã, adolescente, eu vos convido para ser compromissados com Deus. Se pudéssemos ouvir o menor da casa do pai, o jovem Davi, contar o seu testemunho de um compromissado com Deus. Eu sou Davi, sou um dos compromissados com Deus. Sou filho de Jessé e tenho 7 irmãos.
vou contar um segredo para vocês. Um dia, quando estava lá no pasto cuidando das ovelhas de meu pai, vejo muito longe alguém correndo em minha direção. E fico muito surpreso com a notícia que já vou ser rei tão novo. Eu já matei leão, eu já matei gigante e até já matei um urso. Mas eu sei que essa força não vem de mim, e sim vem do meu Deus. E é por isso que eu não me coloco acima de ninguém e vivo seguindo minha vida igual Jesus e sendo compromissado com Deus. Direto do palácio, gostaríamos de ouvir o rei Josias, um jovem compromissado com Deus. Eu sou Josias, sou da linhagem real de Israel. O meu pai, o rei Amon, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando meu pai foi morto pelos próprios servos, eu assumi o trono em Jerusalém com apenas 8 anos de idade e decidi fazer tudo diferente do meu pai. Eu decidi ser um rei que tinha compromisso com Deus. E no meu reinado, nós reencontramos o livro da lei, e eu coloquei abaixo de todos os altares erguidos para os outros deuses. E hoje, adolescentes, eu posso testificar que independentemente de quem sejam os seus pais ou o que eles tenham feito, independentemente da sua idade, Deus quer nos usar para mudar, abençoar e impactar a vida das pessoas que vivem próximas a nós. Nesta manhã ainda poderíamos ouvir a voz da pequena serva de Naamã e o seu testemunho de compromissada com Deus. Sou conhecida apenas como serva de Naamã. Não é necessário as pessoas saberem meu nome, mas sim conhecer o Deus que eu sirvo. Fui levada cativa pelo exército da Síria e vim trabalhar na casa do chefe do rei, ficando a serviço da esposa de Naamã. Por isso, sou conhecida apenas como serva de Naamã. Mas o fato de eu ter sido levada para longe da minha família e servir uma outra família que eu nunca tinha visto, não me fez ficar revoltada com meu Deus. Mas comecei a orar e pedi que Ele me desse sabedoria para ajudar aquela família. Depois de um certo tempo, percebi que tinha algo errado com meu senhor Naamã. Descobri que ele era leproso, por isso vivia sempre afastado de todos em sua casa. Então orei e chamei minha senhora e falei que na terra de Israel vivia um profeta usado por Deus Altíssimo, que poderia orar por Naamã, mesmo a ser curado por ele. Então foram e ele orou por Naamã, e Naamã foi curado de sua lepra. Glória a Deus! Então percebi que não importa a idade, nem onde estamos, Deus quer nos usar em todo o tempo. Também do palácio, poderíamos ouvir nesta manhã a voz de Esther, uma mulher compromissada com Deus. Sou Esther. Meu tio Mardoqueu é quem cuida de mim desde que meus pais morreram. Mas eu sou compromissada com Deus. Ele me fez alcançar graça e benevolência aos olhos do rei Assuero e me tornei rainha da Pérsia e da Média. Finalmente pude compreender o propósito de Deus na minha vida. Era salvar o meu povo judeu de tamanha destruição por Amã. Glória a Deus, aleluia, eu sou compromissada com Deus. Se ainda ouvíssemos o testemunho de Daniel, um jovem que escolheu ser compromissado com Deus. Eu sou Daniel. Quando a minha nação estava cativa na Babilônia, sobre o jugo do rei Nabucodonosor,
fui escolhido dentre os jovens para viver no palácio real e assim aprender toda a ciência dos caldeus. Chegando lá, o rei determinou que viéssemos a comer dos manjares e a beber do seu vinho que era oferecida ali na sua mesa. Comida esta que era oferecida aos deuses da Babilônia. Ah, como entristeci com isto! Mas não, eu não posso me contaminar com as coisas deste mundo, mesmo estando em terra estranha. Então decidi, eu e meus 13 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, a não nos contaminar com os manjares do rei, porque nós somos compromissados com Deus. Então decidimos, por um prazo de 10 dias, comer apenas legumes e a beber água. Quando o rei nos viu, tamanha foi a sua surpresa ao nos ver mais fortes, mais bonitos, diferente daqueles jovens que participaram dos seus manjares e beberam dos seus vinhos. Por isso, adolescente, nesta manhã vos deixo a mensagem de Deus para você. O mundo sempre vai tentar te tirar da presença de Deus, mas seja forte, não se venda, seja compromissado com Deus, porque Deus ele vai honrar você aqui na terra. Seja forte, aonde você estiver, na escola, na rua, seja compromissado com Deus. Também poderíamos ouvir nesta manhã Maria, uma mulher compromissada com Deus. Eu sou Maria, e desde criança os meus pais me ensinaram a servir e agradar a Deus, fazendo todas as coisas de maneira que o agradasse. E assim cresci e tenho colocado tudo isto em prática. Como é bom servir e agradar a Deus. Ele não nos pede nada além daquilo que podemos fazer. Houve um momento em minha vida em que eu fui escolhida entre todas as outras jovens para ser a mãe de Jesus Cristo, a mãe do Salvador do mundo. Como eu poderia imaginar que isso aconteceria comigo? E ainda, eu estava prestes a me casar com José. Minha família era uma família humilde, simples. Mas mesmo em meio às dificuldades, eu não olhei para as dificuldades e decidi deixar que a vontade do Senhor fosse feita em minha vida. Quantos relatos verídicos que fazem parte das Sagradas Escrituras. E muitos outros nos contam a história de homens e mulheres que decidiram ser compromissados com Deus. Assim como Abel, que mesmo no início de tudo, com a falha dos seus pais, mas ele escolheu ofertar o seu melhor para Deus. Ele escolheu trazer a melhor oferta para Deus. Porque não nos lembrarmos de José? José, lá no Egito, ele escolheu viver os sonhos de Deus. E não foi a prisão, não foi o calabouço, não foi as dificuldades que fizeram José tirar do seu coração que o seu compromisso era com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e foi compromissado com Deus. Temos também o relato do pequeno Davi, chamado por Deus, mesmo tão novo, mesmo com tantas batalhas para enfrentar, mas isso não subiu para a cabeça de Davi, porque ele sabia que maior do que o chamado era aquele que o chamou, e tinha compromisso com o seu Deus. Porque não nos lembrarmos do rei Josias,
apenas 8 anos de idade. Ele não olhou para os erros do pai, ele não olhou para os erros da sua família, mas ele conheceu a palavra, ele conheceu o livro, e ele tomou a decisão em dizer: eu serei diferente, eu serei compromissado com Deus. Olha só, a história da pequena serva, o seu nome não é registrado, mas no seu coração não ficou amargura, porque estava longe dos seus pais. Da sua boca não saiu palavras amargas, mas dos seus lábios saiu uma palavra para a sua senhora, dizendo: olha, lá em Israel há um Deus e há um profeta que pode fazer milagres. Eu sou compromissada com Deus, e o meu Deus pode curar o meu servo. Olha o relato de Esther, uma mulher corajosa, uma mulher que destemida enfrentou a morte para lutar pelo seu povo, porque antes ela dobrou o joelho dizendo: Senhor, socorre o meu povo, porque ela era compromissada com Deus. A história de Daniel e seus 3 amigos, que tomaram uma decisão no seu coração: eu não vou me contaminar com o mundo. Não importa se o pai, a mãe, a família não estava vendo, mas eles sabiam que Deus lá do céu estava vendo, e eles tomaram a decisão: eu não vou me corromper com este mundo. Maria, agraciada por Deus, de uma das menores cidades de Israel, ela foi escolhida para que dela viesse nascer o Salvador do mundo. E nesta manhã, adolescentes, igreja, o Senhor Deus te escolhe para que em vosso coração também nasça o Senhor Jesus, para que em vosso coração nasça um compromisso com Cristo. E nesta manhã, o Deus Todo-Poderoso me convida, te convida, nos convida a sermos compromissados com Deus.